Elon Musk é uma das maiores personalidades da atualidade. Além de ser simplesmente o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada de mais de R$ 1 trilhão, Elon Musk também é um dos maiores gênios que já passou por esse planeta. Ele revolucionou completamente a indústria do automobilismo, dos transportes com a Tesla, uma montadora que vale mais do que todas as outras montadoras somadas em valor de mercado. Revolucionou completamente também a exploração espacial com a SpaceX. Quer revolucionar a comunicação, o cara acabou de comprar o Twitter. Sim, o cara comprou o Twitter inteiro. E os seus projetos de neurobiologia vão caminhando muito bem com a Neuralink, que ele literalmente quer implantar um chip no seu cérebro e você vai gostar quando ele fizer isso. Pra quem não sabe, o Elon Musk também foi um dos fundadores do PayPal, o que mudou bastante a forma com que nós usamos os meios de pagamento na internet hoje em dia. O cara é simplesmente um gênio. E é lógico, ele pensa diferente das outras pessoas, a cabeça dele tá anos e anos à frente, lembra grandes pensadores como Galileu, Leonardo da Vinci, Isaac Newton e vários outros, só que ele também tem dinheiro infinito para poder fazer com que seus projetos vão para frente, o que não é muito bem o nosso caso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, se você não tem dinheiro infinito para financiar os seus projetos, ou, cara, não é um gênio como Elon Musk, porque ninguém é, a verdade é essa, pelo menos a gente consegue, nós meros mortais, conseguimos estudar da mesma forma que ele estuda, e eu tenho certeza que se a gente colocar isso em prática, consegue mudar completamente as nossas vidas. Então, nesse vídeo eu trouxe aqui para vocês as 2 regras fundamentais do processo de aprendizagem de Elon Musk. E aí, você tá bom? Aqui é o Lucas Gilbert e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar hoje sobre aprendizagem. Existem vários e vários métodos de aprendizagem, vários estudos sobre aprendizagem, inclusive livros de como aprender a aprender. Só que se tem um cara que eu admiro, esse cara é o Elon Musk, não pelas maluquices que ele fala, mas por tudo que ele construiu, como ele vem simplesmente disruptando o mundo como a gente conhece hoje. Até a expressão foguete não tem ré ficou obsoleta por causa dele, porque sim, os foguetes da SpaceX voltam de ré e pousam. E, como você sabe, o Elon Musk é um cara das redes sociais, ele gosta de estar presente na internet, ele comprou o Twitter agora, mas ele falou no Reddit, num fórum lá no Reddit, sobre o que ele acredita que seja importante para poder aprender. E se a gente consegue um pouco destrinchar essa ideia por trás do aprendizado do Elon Musk, talvez a gente consiga nos desenvolver ainda mais. Afinal, se a gente aprende melhor, a gente consegue executar melhor e ser mais bem-sucedido na vida. E aí que vamos para a primeira regra fundamental de aprendizagem do Elon Musk, que é: aprenda como se o conhecimento fosse uma árvore. Ele falou isso no Reddit uma vez e a explicação dele é bem simples. Basicamente, ele falou que existem 2 tipos de coisas que aprendemos. Existem conhecimentos centrais, conhecimentos nucleares e conhecimentos periféricos. Imagine que todo o conhecimento da sua cabeça fosse no formato de uma árvore. Os conhecimentos centrais são a raiz e o tronco e os principais galhos, os maiores galhos de uma árvore. Aquilo é o que sustenta todo o seu conhecimento. E os detalhes, os conhecimentos periféricos, eles são folhas, flores, frutos daquela árvore, galhos mais fininhos. Então, se você, por um acaso, foca muito nos detalhes, pensar em muita folha, muito galho fino, e você não foca ali no centro, realmente nos fundamentos de aprendizagem daquele assunto, a sua árvore, ela vai cair, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir sustentar, porque quanto mais detalhe você coloca sem ter um tronco robusto, raízes grandes e fortes segurando aquela árvore, você simplesmente vai fazer com que a árvore caia ou pare de crescer. E eu quero trazer alguns exemplos concretos para você entender melhor isso. Vamos começar com a aprendizagem de uma língua estrangeira, como por exemplo o inglês. Não adianta nada a gente querer ficar decorando lista de vocabulário, palavras específicas, termos legais e gírias, se nós não temos a base do idioma. Se a gente não entende dos principais tempos verbais, dos principais pronomes, não adianta a gente querer preparar para poder fazer uma apresentação em inglês no trabalho, se a gente não consegue manter uma conversa simples na hora de pedir uma comida num restaurante. Inclusive, tem um curso gratuito de inglês aqui neste canal, justamente para poder te ensinar essas bases.
Esse é o objetivo desse curso gratuito. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. Primeiro a base e depois a gente aprende os detalhes. Os detalhes depois que a base está pronta é muito tranquilo, porque a gente tem sustentação. Outros 2 exemplos. Um que está acontecendo comigo neste momento. Eu estou entrando num desafio fitness. Eu sempre fui o chamado falso magro. Que eu tô de camisa aqui, vocês falam, tá, o Lucas tá magrinho, o Lucas tá de boa. Mas eu tenho um percentual de gordura elevado, eu nunca realmente consegui ser fitness, assim. E alguns amigos me chamaram pra participar de um desafio. Um desafio que, obviamente, pra deixar você muito engajado, ele tem que valer dinheiro. E no nosso caso, ele vale muito dinheiro. Basicamente, eu tenho até novembro deste ano, final de novembro deste ano, pra perder o máximo de percentual de gordura e ganhar o máximo de massa magra possível. E cada um tá entrando na aposta com 25 mil reais. Isso mesmo que você ouviu. 25 mil reais. É muito dinheiro. Cara, é muito dinheiro. Só que essa é a forma para ter o comprometimento infinito. Basicamente, esse é um investimento que, até o final do ano, se eu perder a aposta, pelo menos eu vou ter conseguido o melhor físico da minha vida e talvez isso compense. E quem perder mais percentualmente, tanto gordura quanto ganhar massa magra, ganha a aposta e leva o dinheiro de todo mundo. São 7 pessoas, então pensa, cara, são 150 mil reais. É muito dinheiro envolvido. Afinal, 7 vezes 25 mil, eu sei que dá 175 mil, mas 25 é da própria pessoa, então ela não vai ganhar o dinheiro dela mesma, por isso que a conta ficou essa. Eu percebi que não adianta eu querer pegar algumas dicas de fitness e tomar alguns suplementos e ir pra academia, que isso vai resolver a minha vida. Se eu quero realmente ganhar esse desafio, eu preciso aprender os fundamentos de nutrição e de exercício. Eu preciso entender como é o funcionamento de um corpo humano antes de querer dicas e truques para perder rápido gordura, que nem muitas vezes a gente vê algumas propagandas online por aí. Se eu quero realmente ganhar, eu preciso seguir as dicas do Elon Musk. Eu preciso, primeiro, focar no centro, nas informações centrais, no conhecimento central sobre emagrecimento e fitness, para depois, aí sim, entrar em alguns detalhes e algumas especificidades para aumentar ali um pouquinho o resultado. É a lógica de Pareto, 80-20. Então, 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Foco em construir realmente o conhecimento central. Mas como a gente estuda? As pessoas estudam da forma errada. As pessoas focam primeiro nas folhas, nas frutas e nos galhos mais finos da árvore. Então as pessoas elas querem só os detalhes, quando na verdade você tem que aprender sobre o centro. Basicamente você tem que ter os fundamentos, porque depois só muda os detalhes e você consegue diferenciar algo bom de algo ruim. E o exemplo mais clássico que existe nisso é o nosso dia a dia. Conhece a expressão tio do Zap ou tia do Zap? Pois é, esse é o clássico perfil de pessoa que faz o contrário do que o Elon Musk fala, que só fica preocupado com os frutos, com as folhas e com os galhos mais finos e esquece completamente do tronco e das raízes. Por exemplo, a gente vai falar sobre política. As pessoas elas querem pegar notícias aleatórias e simplesmente falar, olha só, tal coisa vai acontecer, e são os dois lados falando, você, olha, só quer voltar ao comunismo, o Brasil vai virar a Venezuela, e do outro lado, a ditadura militar está voltando, sei lá, bicho. Eu detesto política, mas a galera é muito maluca e ninguém entende realmente de política. Ninguém estuda sobre sistema político, ninguém sabe exatamente qual é a função de um presidente, qual é a função dos vereadores, dos deputados, dos senadores. Mesma coisa com a lógica da vacina. As pessoas queriam discutir vacina e ninguém entendia um palito de microbiologia. Ninguém entendia como funcionam as outras vacinas. Realmente só pegam vídeos de zap de um suposto médico que falou tal coisa e compartilham com os outros. Eles pegam uma notícia de fulano de tal morreu e falam. Ou então o outro fala que é bom por causa de uma coisa que ele nem entende. Você tá percebendo onde é que eu tô chegando? Basicamente para você conseguir ficar bom em algo, você precisa entender o centro daquele algo. E aí, não adianta você querer também entender vários centros de uma vez. Escolhe um. Qual que é a uma coisa que você vai ficar boa agora? E aí que a gente entra no segundo princípio, na segunda lei de aprendizagem de Elon Musk. Que o primeiro é construa sua aprendizagem como se fosse uma árvore. E o segundo é conecte as árvores. Basicamente, para você criar justamente esse bosque, você não é para criar uma árvore aqui e outra do outro lado da rua, longe uma da outra. Elon Musk fala que você não consegue lembrar o que você não consegue conectar.
Então, se você quer lembrar das coisas e aprender as coisas, você precisa conectar com algo que você já sabe. É por isso que as suas árvores precisam estar ali conectadas no seu bosque da mente, digamos assim. Então, não é para você aprender algo por acaso. Nada é por acaso. Você tem que buscar conhecimentos que complementam os conhecimentos que você já tem. Uma coisa de cada vez. Então, existem conhecimentos fundamentais que são importantes para a vida e ali você consegue ir se especializando dentro daqueles conhecimentos. E é um dos motivos pelo qual eu dei uma ajustada no conteúdo deste canal. A gente falava muito sobre inglês e tinha muitas aulas aqui sobre detalhes, sobre realmente frutos, folhas, galhos finos, flores do inglês. Diferença entre palavrinhas, detalhes, detalhes e detalhes. E eu percebi que o inglês nada mais é do que um galho de uma árvore muito maior que a árvore da comunicação. E é por isso que aqui a gente vai falar muito sobre oratória, sobre comunicação, sobre timidez, sobre saber se comunicar bem, porque isso faz toda a diferença para você ser bem-sucedido na vida, inclusive no inglês. Por isso a gente vai falar bastante sobre comunicação, porque pela lógica do Elon Musk, esse é o tronco e as raízes que a gente tem que desenvolver e o resto, você vai ver, vai ser consequência. Se você gostou desse vídeo, deixa um like até pro YouTube entender que esse vídeo é legal para chegar em mais gente. E também, se você ainda não faz parte da nossa família aqui do YouTube, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, tenho certeza que você vai gostar ainda mais dos vídeos novos que eu vou trazer por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.